Vamos trazer aqui o nosso amigo, o deputado federal Raimon. Raimon, vou chamar você, viu? Alô, Raimon? Raimon? Ô, Miguel, tô aqui. E aí? Pronto. Henrique, tudo bem? Tudo bem, deputado? Bem, estava aqui escutando a Gisele, muito boa a Gisele, né? Gosto muito de ouvi-la. Gisele é fera. Gisele é Cittadino, uma grande jurista. Ah, acabei de esquecer de promover o livro dela. Coloca aí na tela rapidinho o livro da Gisele, que eu tinha colocado aí. Quando você achar, você coloca aí na tela. Raimon, aí o livro da Gisele, que ela está lançando agora. É o livro 8 de janeiro, Golpe Derrotado, Democracia Preservada. Lançamento, dia 9 de setembro de 2025. Vai ser em Brasília, ó. 9 de setembro de 2025. Depois, ainda tem tempo, eu vou promover com mais calma depois. Vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá, né? No restaurante Gisele Cittadino, restaurante da Tia Zélia, é tudo junto. Tia Zélia. Eu conheci quando eu estive em Brasília. Tem um samba lá famoso, né? Feijoada da Tia Zélia. Isso mesmo. Raimon, então, fazer uma pergunta para você sobre... Tem várias perguntas, né? Mas, primeiramente, o que esperar do Congresso essa semana? A gente está num momento assim, bem intenso, muita coisa sendo votada. Claro. Né? O que esperar? A gente está começando a semana. Eu sei que o Congresso funciona mesmo de terça, a partir de terça. Segunda-feira praticamente não tem sessão. Mas o que esperar do Congresso essa semana? Como é que você está vendo o clima no Congresso agora? O Congresso, na verdade, Miguel e Henrique, é sempre uma caixa de surpresa, né? Quando a gente espera muito, nos vem muito pouco. Quando a gente não espera nada, acaba vindo muita coisa. Na semana passada, nós votamos a urgência do projeto de lei que fala sobre o imposto de renda, né? Os R$5.000 de isenção de imposto de renda. E hoje já tem notícia de que o Congresso prepara uma bomba fiscal com esse projeto. Estou tentando entender o que significa isso, até porque o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é o relator desse projeto, e para ele é muito importante que ele seja votado, né? Porque é um currículo para ele, quando, na verdade, o projeto é um projeto do governo, né? Então, esse projeto pode vir à pauta, acho que ele é importante. Também, essa semana, a gente tem a perspectiva também de ter a votação daquilo que nós votamos na semana passada, que é o olhar, né, mais criterioso em relação a essa... Chamaram os estudantes da universidade de pessoas que fazem balbúrdia, mas é o PL, o Partido Liberal, a extrema-direita, que fez balbúrdia na Câmara quando invadiu, né, a mesa diretora, não deixou a mesa funcionar. Nós aprovamos semana passada uma urgência para endurecer no Conselho de Ética contra esses que atentam contra a democracia. Esse vai ser um debate, né? Um debate que a gente vai fazer lá. Uma outra coisa que também está aí se aproximando, que a gente tem que ficar muito atento, é a questão da reforma administrativa, que é um ponto também de pauta importante, que o Congresso também acaba se debruçando sobre ele. Relator desse projeto é o deputado Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe como é o Pedro Paulo. O Pedro Paulo é um deputado liberal, né? Um deputado que, assim, fazendo assim, uma leitura rasa, né, da atuação do Pedro Paulo, ele entende o Estado, né, na leitura que eu faço dele, o Estado como o Estado que tem que ser o Estado mais liberal, né, menos servidor público, né, mais terceirizações, e a gente luta muito lá pela preservação do serviço público, até porque serviço público garante muita coisa. A estabilidade é boa demais, Miguel. Sabe por que é boa? A estabilidade é boa porque o servidor público não é empregado do governo. E aí, quando, por exemplo, Bolsonaro disse lá ao seu emissário, vai lá na Receita Federal e pega as joias lá da minha mulher. E aí o cara foi, e o cara da Receita Federal, não, aqui não vai pegar a joia coisa nenhuma, essa joia aqui está cautelada e nós não entregamos. E só porque era servidor público. Se fosse um terceirizado, dizia assim, tu vai ser substituído amanhã de manhã. Então, é preciso defender o serviço público. Dei apenas um exemplo, poderia dar outros tantos. Raimundo, agora me diz uma coisa, eu queria te ouvir a respeito de duas coisas. A pergunta é uma só, mas acho que se desdobra em dois contextos. Como é que você está vendo essa aproximação aí do julgamento do Bolsonaro? Afinal de contas, faltam 8 dias, começa na terça-feira que vem,
dia 2 de setembro, a primeira sessão do julgamento. E também, para além disso, o clima dentro do Congresso Nacional. Eu sei que você tem ali um convívio com o deputado Lindbergh Faria, que inicialmente foi quem trouxe aí à luz a questão da possibilidade de uma evasão, de uma fuga do Jair Bolsonaro para se asilar na Embaixada dos Estados Unidos. Ontem a Fórum trouxe uma repercussão a respeito desse assunto e a situação é grave. Eu tive uma confirmação de dentro, né, da Polícia Federal, via uma fonte nossa articulada lá dentro, de que de fato não havia campana oficialmente. Eu queria saber o que você pensa desses derradeiros 8 dias até o início da primeira sessão de julgamento, e queria que você falasse também do clima dentro do Congresso, porque é inevitável, né? A coisa deve... Eu não quero nem ver a partir de terça que vem, eu acho que você também deve estar pensando isso. É um momento histórico, eu acredito que o momento mais grave, talvez, e importante no sentido de grave, da história do parlamento brasileiro nesse primeiro quarto de século agora, do século XXI. E, enfim, queria te ouvir sobre todas essas coisas, né? Pois é, Henrique, eu acho que sim, é de fato um momento grave, um momento importante. Nós não podemos achar que as coisas estão normais. Essa perspectiva do bolsonarismo de fazer, inclusive, um resgate cinematográfico de Bolsonaro. Isso é próprio mesmo da extrema-direita, espetaculosa, de levá-lo à embaixada norte-americana. A gente não tem que descuidar disso. Acho que foi bom o alerta, o Lindbergh cumpre bem esse papel, alertou para essa questão, e aí a Polícia Federal fica mais atenta. A própria vizinhança, né? Porque Bolsonaro é muito malquisto pela sua própria vizinhança, mora ali no Jardim Botânico, o pessoal está apavorado, está doido que ele acabe essa prisão. O pessoal está doido para o Bolsonaro ser libertado da prisão domiciliar para ir para a prisão de fato, para ir lá para uma prisão da Polícia Federal, uma prisão física mesmo, sair de casa, porque certamente não aguentam mais essa vizinhança horrorosa ali no Jardim Botânico. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas eu também tenho uma impressão, sabe, o Henrique, quando a gente vai escutando os discursos ali na Câmara, que o pessoal está meio que também começando a rifar o Bolsonaro, sabe? Mas tirando a carta do baralho, sabe? Não fazem isso tão abertamente, porque seria muito vergonhoso, mas a gente já sente que eles estão com a ficha caindo, a ficha está entrando. Eles sabem que a prisão de Bolsonaro é algo que praticamente está dado, né? Dia 2 começa o julgamento. Quando o Zanin decidiu, né, puxou o julgamento para 2 de setembro, eu falei, puxa vida, 2 de setembro é o dia mais bonito do ano, cara. 2 de setembro é um dia lindo, né? É o dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2 de setembro. O também me trazer uma dessa, né? Eu queria estar mais light, mas vou ficar tenso ali, focado, para ver como é que começa. Mas, assim, eu estou falando isso aí, mas é muito importante as pessoas compreenderem que esse processo não é um processo de justiçamento, não é um processo de vingança, é um processo de amor à democracia. Porque se a gente, de fato, não faz o julgamento adequado de Bolsonaro, é a desmoralização da justiça brasileira, é a desmoralização do Estado Democrático de Direito, é a desmoralização da nossa Constituição, é a desmoralização da nossa democracia. Então a gente precisa, de fato, fazer isso. Bolsonaro, que é, na verdade, um fã incondicional do Donald Trump, não é o Donald Trump. Ele não está nos Estados Unidos, onde Donald Trump, condenado pela justiça, foi candidato à presidência e ganhou a eleição. É bom a gente sempre lembrar isso, sabe? Eles querem se pautar pela justiça americana e a gente aqui se pauta pela justiça brasileira, que tem dado a ele o amplo direito de defesa, tem sido o aspecto judicial tem se dado no respeito ao Estado Democrático, no respeito à sua defesa contínua, permanente, né, com direito da fala dos advogados, da apresentação das provas, apresentação das defesas. Então, nós precisamos levar essa informação, sabe, Henrique, à sociedade brasileira. Não se trata de um processo de justiçamento, não se trata de um processo de vingança, se trata de um processo de respeito à democracia, de respeito à justiça brasileira. Mas, assim, eu quero dizer que lá no parlamento o clima é tenso, como tem sido sempre, né? Tem uma meia dúzia de deputados que ainda estão muito afirmando essa
chamada inocência de Bolsonaro, mas na minha leitura, a maioria dos raivosos já está tirando o time de campo, tirando a peça de cena. Muito bem. Raymond, e sobre esse envolvimento do pastor Malafaia, que ele, chegando de Lisboa, né, teve o seu celular apreendido, o seu passaporte também apreendido, ele está dando agora muitas entrevistas, está meio descontrolado, né, e aparentemente ele está envolvido aí numa investigação, juntamente com o Eduardo Bolsonaro, de coação do STF e de traição à pátria, né? De traição, porque existe isso no Código Penal, interessante, de atentado à soberania nacional, que é uma coisa que há muitos anos a gente não tinha visto de forma assim tão explícita como a gente está vendo aí com Eduardo Bolsonaro e com todos os bolsonaristas, na verdade, né? Está claro que o Jair Bolsonaro bancou, né? Inclusive ele até confessou, ele bancou a ida do Eduardo Bolsonaro, deu dinheiro, e a gente sabe agora que o Bolsonaro movimentou 44 milhões de reais em pouco tempo, e esse dinheiro, uma parte dele chegou ao Eduardo Bolsonaro, que usou esse dinheiro para fazer lobby na Casa Branca contra o Brasil, né? Enfim, como é que você vê, você também como religioso, porque o Malafaia está usando muito essa cartada, o atentado à religião, eu sou um líder religioso, não posso ser tocado, nada pode acontecer comigo. Como é que você vê essa cartada religiosa e o envolvimento do pastor Malafaia nesse processo? Miguel, eu sempre tenho dito que o bolsonarismo mata. Mas, assim, se a gente for recorrer a Dostoiévski, lá no Crime e Castigo, a gente vai perceber que o Bolsonaro não só mata, ele também se mata. Né? Ele também se mata. É autofágico. O bolsonarismo, ele não mata somente a extrema, ou somente a democracia, ou a esquerda, ou os democratas. Ele mata a si mesmo. O Bolsonaro está doente, né? Cada dia uma doença, cada dia um mal-estar, cada dia uma coisa pipoca. E assim, os que estão nesta teia, né? Você vê o Eduardo Bolsonaro vociferando nos Estados Unidos, você bate o olho e você, esse rapaz parece que vai ter uma síncope, né? Vai ter um surto em algum momento. Você vê o Silas Malafaia, né? Raivoso, gritando, não sabe falar uma palavra que tenha um pouco de afeto. Então, assim, eu quero voltar assim, né, a essa ideia do crime e castigo, né, de Dostoiévski, para dizer exatamente, o bolsonarismo, eu andava dizendo que o bolsonarismo mata, agora eu estou dizendo que o bolsonarismo mata e se mata. Eles estão se matando, se degladiando, eles estão se corrompendo, né, permanentemente. E o Silas Malafaia, ele reivindica o direito de dizer que está sendo perseguido por ser um líder religioso. Ora, Silas Malafaia, não é verdade. Né? O senhor não está sendo perseguido porque o senhor é um líder religioso. Até porque o Estado é laico e os juízes da Suprema Corte, eles têm juízo. E além de ter juízo, eles sabem ler e interpretar a Constituição. Jamais perseguiria o senhor pelo senhor ser um líder religioso. Essa reivindicação não cabe. O senhor, na verdade, quando diz isso, o senhor acaba, na verdade, usando a própria perspectiva da anulação daquilo que o senhor se reivindica. Isto é, eu fico pensando, Miguel, e se me permite falar sobre o aspecto religioso, né? E aí eu queria trazer uma pequena reflexão rápida. Né? Quando alguém se diz religioso, ele tem uma mensagem e quer passar essa mensagem adiante. Ele quer, entre aspas, convencer o outro de que a mensagem dele edifica, que a mensagem dele é boa, que a mensagem dele é uma mensagem que acolhe o coração, que amacia os sentimentos ruins, que leva as pessoas a um processo de maior humanização. Então, quando você é um líder religioso, você quer chegar ao coração do outro. E não se chega ao coração de ninguém, não se chega à vida de ninguém para trazer o outro para si com uma tempestade de violências, com gritos, com palavrões. Você chega com afeto, você chega com carinho, você chega com amorosidade,
você chega com a perspectiva solidária, e eu fico tentando achar uma única manifestação de Silas Malafaia que ele tenha usado o afeto, a esperança, o carinho, o amor, o respeito, a dignidade do outro. É sempre, 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 sempre raivoso. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar na questão da religiosidade. E um segundo ponto da religiosidade também, se você me permite trazer mais um ponto. O Silas Malafaia é assembleano, ele é do ramo pentecostal. E no ramo pentecostal, compreende-se a perspectiva do negacionismo. Como é que eles negam? Por exemplo, o governo do Bolsonaro dizia, olha, a vacina não precisa tomar. Dizia, vamos passar a boiada. O Silas Malafaia compreende isso e a sua dimensão religiosa acaba dando esse entendimento de que você pode negar, sabe por quê? Porque o mundo é um vale de lágrimas, o mundo é um deserto, onde nós vivemos é um deserto que tem que ser queimado para a gente merecer uma recompensa futura, uma recompensa no céu. Essa é a tática deles. Nesta mesma perspectiva, se diz assim, olha, toda autoridade provém de Deus. Autoridade boa e autoridade ruim, toda. Autoridade boa para ajudar o povo e autoridade ruim para ajudar a queimar tudo isso que está aqui, para que haja um castigo aqui para depois ter o merecimento. Silas Malafaia, que é signatário desta corrente, ele questiona a autoridade, mas ele não questiona a autoridade por ser autoridade, questiona a autoridade porque a autoridade quer colocá-lo debaixo das regras constitucionais do país. Nesse sentido, há uma incoerência permanente de Silas Malafaia. Nem respeita a autoridade, estabelece o negacionismo e não fala com o afeto, o carinho, o respeito, a amorosidade que um líder religioso precisa falar. Então, é preciso afirmar isso, Miguel e Henrique, e é preciso também dizer ao Silas Malafaia, olhando nos olhinhos dele, Silas Malafaia, gostaria de lhe dizer, o fato de o senhor ser um líder religioso ou se reivindicar um líder religioso não lhe dá imunidade. Eu sou parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar, mas a minha imunidade parlamentar não é liberdade para eu fazer o que eu quiser, atacar as pessoas, agredir as pessoas, ser preconceituoso com as pessoas. Ninguém tem essa imunidade, porque a Constituição é soberana e nos impõe regras. Então, de uma vez por todas, fica definido, fica decretado, fica declarado, Silas Malafaia, se o senhor se reivindica um líder religioso, saiba, a sua liderança religiosa não está sendo perseguida. O que está sendo perseguido é a sua violência contra o Estado Democrático de Direito, contra as tentativas que o senhor foi, junto com o bolsonarismo, para fazer um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Henrique, vamos fazer a última pergunta aí para o Raymond, a gente tem que terminar 21h30. Então, a gente tem pouquinho tempo. Vai dar tempo de uma última. Tem pouquinho tempo aí, o Raymond vai responder essa aí em 3 minutinhos, até porque essa é mais sucinta. E finalmente a gente vai fazer aquela pergunta, o nosso espectador diz assim, não vai falar de pauta positiva? Vou. A gente viu aí que a isenção dos R$5.000 de imposto de renda, isso é para quem ganha até R$5.000, isso é uma questão de primeira hora para o governo, mas veio aí a reboque dessa bomba fiscal articulada pelo pessoal do Centrão, na verdade, porque ninguém vai dar nada de graça. Qual que é a tua perspectiva? Isso deve sair? Vai ser possível destravar essa bomba fiscal? Como que deve correr daqui para frente esse projeto de lei? E, enfim, tua expectativa diante disso? Nós vamos partir para o constrangimento. A gente vai fazer um constrangimento com o Congresso Nacional, porque, na verdade, é clamoroso que a gente aprove a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que a gente faça o escalonamento e, portanto, regressivamente para quem ganha até 7.350, e a gente precisa, para fazer isso, fazer a taxação dos super ricos. A gente vai fazer esse caminho, e esse caminho é um caminho, infelizmente, o que a gente vai ter que fazer é um constrangimento da extrema-direita e do centrão para que o povo brasileiro que está nessa expectativa tenha a sua expectativa atendida. Miguel?
Agradecer aqui, então, o Raymond. Raymond, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Forte abraço. Boa sorte na semana aí. Boa luta. Abraço, Henrique. Valeu, obrigado.